Olá, queridos alunos do Universidade da Vida. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Mais uma ministração. Nós estamos entrando aí na nossa oitava semana, é isso? Nossa oitava semana. E o tema dessa semana é nada menos do que o melhor. Sou filho. Que coisa fantástica, né? Sou filho. E a gente a gente fica pensando nisso, como é bom a gente ter uma família, né? Como é bom a gente ter um pai, como é bom a gente ter irmãos, como é bom a gente ter mãe, né? Essa Bíblia que Deus não quer que o solitário viva só, ou seja, ele fala que o solitário precisa estar em família. Deus criou Adão e Eva, né? Ele criou uma família, né? E quando ele chamou Abraão, ele disse: você vai ser bênção para todas as famílias da terra, certo? Então, prazer novamente. Quero que você pegue agora seu livro. Lembra do seu livrinho? Esse aqui, ó, né? Pegue o seu livro, sua caneta, o seu caderno de anotações. E nós vamos, antes de nós abrirmos a nossa oitava semana, nós vamos só relembrar um pouquinho da sétima. Lembra? Sétima. Suas decisões o definem. Falando de decisões que tomamos. O mundo, as pessoas vivem tomando decisões. Tenho certeza que essa semana você tomou alguma decisão, né? Talvez uma decisão acertada e espero que você não tenha tomado decisões erradas, né? Mas você tomou uma decisão de servir a Deus, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, de fazer as coisas corretas, né? De ser um cidadão do bem, não é isso? E aí nós vimos isso nessa semana que passou agora, nossa sétima semana que findou ontem, né? E hoje nós estamos começando a oitava. Na semana passada ainda, relembrando, a gente decidiu estar firme diante dos ataques, né? O seu posicionamento frente à guerra espiritual contra os ataques de Satanás. Os ataques, a gente viu que os ataques de Satanás vêm através de muitas vezes de pessoas que estão bem próximas da gente e são muitas vezes vêm de pessoas que a gente diz assim, que nós o amamos, que nós nos relacionamos. Elas muitas vezes não entendem o novo modelo de vida e aí, por elas não entenderem e não conhecerem, elas muitas vezes diferem alguns ataques contra a nossa nova vida. Então, você tem que ter um posicionamento, lembra? Então, provavelmente você tomou decisões, ataques diante de si mesmo, lembra que você precisa de resistir o teu eu, resistir às tuas vontades, às tuas decisões, né? E a decisão também que a gente falou de você decidir entregar tudo a Deus, confiar nele, tudo ele fará. Se Deus não puder cuidar de você, quem é que pode cuidar? Então, é uma decisão nossa. E nossa decisão de ser corajoso diante das adversidades, né? Porque senão a gente nunca vai ter vitória. E decisões também, servir a igreja, servir aos demais, o nosso próximo, né? A gente ser solidário às pessoas. Então é importante, Jesus ele se portou como um servo. Ele diz que se você quiser ser o primeiro, você precisa ser aquele que serve, né? Aquele que se coloca à disposição para servir. Então, se você essa semana praticou isso, parabéns, continue servindo a igreja, continue servindo a sua família, continue servindo o seu próximo. Amém, queridos? E hoje, a oitava semana é nada menos do que o melhor. Sou filho. Isso é importante, por quê? Porque nós precisamos aprender um pouco da nossa nova identidade, né? A nossa nova identidade. Aí você fala, mas eu já era filho, né? Só que a Bíblia diz uma coisa, existe filhos e existe criaturas. Por exemplo, ela diz que a chuva ela cai sobre bons e sobre injustos, sobre
sobre filhos e sobre criatura. Então, um filho recebe a chuva como uma criatura, como um animal irracional, como uma árvore, né? Que é uma criação de Deus, ela recebe também a chuva. Só que nós precisamos entender, como a gente aprendeu, tem aprendido nesse curso, que a filiação se dá quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E nós o recebemos como nosso verdadeiro Pai, Senhor, Rei, Cristo, Messias. Isso você tem aprendido aqui, certo? Então, essa nova vida, essa nova identidade, esse novo ciclo que começou quando você entregou seu coração a Cristo, né? Você precisa aprender. Ou seja, você foi inserido na família de Deus. O Senhor nos adotou. Ele nos trouxe para o seio da sua família. E nós precisamos saber e compreender essas verdades, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender esse melhor que Deus tem para nos dar, que é a vida de filho de Deus. Aprender a viver como filho de Deus, tá bom? Então, vamos lá? Vamos aqui, eu vou colocar aqui os nossos slides, né? Vamos lá? Deixa eu tirar aqui a carinha aqui do teacher. Isso. E vamos, então, vamos aprender aí. Olha só. Então, a gente abre a nossa 8ª semana, nada menos do que o melhor. Sou filho de Deus. Guarda isso no seu coração. Muito importante. Nessa aula de hoje, a gente tem aqui metas, né? Nesse momento, nós temos 2 metas. Precisamos compreender o que Deus nos aceitou e nos adotou como seus filhos. Nós somos filhos adotivos. Que coisa boa, né? Você é filho adotivo, eu sou filho, nós somos. Deus nos adotou como filhos, né? O filho adotivo, ele tem o mesmo direito do filho que a gente pode chamar daquele biológico, aquele que veio das entranhas, né? Nós somos filhos adotivos, Deus nos adotou. Também uma outra meta é vencer as barreiras e argumentos que possam se apresentar ao tentar reconhecermos como filho de Deus. Existem barreiras? Sim. Isto é, sentir que temos direitos de nos aproximar dele, conhecê-lo de perto e pedir-lhes o que precisamos. Então, como filhos, a gente precisa vencer essas barreiras. A gente acha que não tem direito, né? O pecado nos distanciou. Então, mesmo a gente fazendo uma decisão por Cristo, muitas vezes a gente acha que nós não temos direito nenhum. Não, nós somos filhos e temos direitos de filhos. Então, um dos 2 objetivos da nossa aula de hoje, nós precisamos identificar as coisas que podem impedir de nós nos aproximarmos confiadamente de Deus, a fim de pedir-lhes por nossas necessidades. E entender que Deus quer nos abençoar e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que coisa, coisa abençoada, né? Então, guarda isso no seu coração. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. O Senhor te adotou. O Senhor nos adotou. Amém? Então, vamos começar? Então, vamos lá, querido. Deus nos adotou como filhos, tornando-nos herdeiros de seu reino e de suas promessas. Você sabe que numa família, por exemplo, se você tiver os filhos biológicos, os pais têm filhos biológicos, eles têm direito da herança, das promessas, do convívio, de tudo que os pais têm, eles têm também. E se chegar vamos dizer assim, um estranho, né, que ele foi adotado, se ele foi registrado, ele vai ter, logicamente, uma certidão, ele vai ganhar o nome, né, o sobrenome, ele vai ganhar os nomes dos seus pais. Então, ele tem direito também da casa, dos bens, das promessas, ele é um herdeiro. Então, nós não tínhamos nada, mas Deus foi lá e
nos resgatou em Cristo Jesus. E olha, Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 17, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Então, que coisa tremenda! Esse texto vai ser a nossa base, né? Para a gente falar um pouco daquilo que daquilo que representa ser um filho de Deus, tá bom? Então vamos lá? Vamos aqui, olha só, preste bem atenção. O texto que nós lemos lá no versículo 15 de Romanos 8, ele diz uma coisa interessante, né? Ele fala, não somos mais escravos, agora somos filhos, temos um pai. Então, essa é a grande verdade nossa. Você que está em Cristo, você tem um pai. Que coisa! E no versículo 15 fala assim, pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que coisa, olha que coisa linda, né? Você ter um pai para segurar você no colo. Que coisa maravilhosa. Então, nós quando viemos para o reino de Deus, quando fomos chamados, nós não recebemos um espírito que nos escravize, que nos jogue, vamos dizer assim, nos tirem de uma posição de honra. Pelo contrário, o espírito que nós recebemos é o Espírito Santo, é o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E essa palavra, vocês sabem que algumas palavras do Novo Testamento, se você não sabe, né, o Novo Testamento que conta a história de Jesus, dos apóstolos, das epístolas, né? Então, algumas partes do Evangelho foi falado na língua aramaica, né? O aramaico é uma língua morta hoje, né? Mas na época do Novo Testamento, ainda se falava bastante o aramaico. E essa palavra Abba, 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 essa palavra nessa língua que Jesus falava também, né? Jesus falava o aramaico. Essa palavra significa paizinho. Esta é a forma mais terna que um filho pode chamar seu pai. O pai pode ter 3, 4 metros, né? Imenso. Mas ele chama o paizinho, né? Por quê? Porque ele pode contar com o colo do pai, ele pode contar com o carinho do pai, ele pode contar com a intimidade, com a confiança do pai. Então, esse é o novo relacionamento que nós temos. Nós não somos escravos. O escravo não se aproxima do seu senhor de qualquer jeito. Ele pede primeiramente licença. O filho não. O filho pode, eu posso estar numa reunião, e eu lembro que eu estava em uma reunião assim, daqui a pouco o Abraão veio, meu filho, pá, ele, ele se colocou no meu colo. Ele não pediu licença, né? Ele não pediu licença. E ele já sentou no meu colo. É a mesma coisa. Você tem acesso, você agora tem uma posição de filho. Que coisa fantástica. Antigamente nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, e Jesus nos libertou e nos deu esse espírito de liberdade pelo qual a gente pode chamar Deus de paizinho. Você, querido, essa é a parte melhor da vida, quando nós sabemos que nós somos filhos. Agora é interessante, nós somos filhos, então preste bem atenção, olha só. Como filho de Deus, preste atenção. Nós temos privilégios e nós temos responsabilidade. A mesma coisa que nós temos numa família. Nós temos um privilégio, nós temos deveres, mas nós temos responsabilidades, né? Compromissos.
a assumir nessa nova família. Então você é filho, então você tem privilégios. E eu quero começar logo falando dos privilégios, das coisas boas, né? E o primeiro grande privilégio que a gente lê em Romanos, capítulo 8, verso 17, é que nós somos herdeiros. Herdeiros. O herdeiro é aquele que tem uma herança. Que coisa fantástica. Olha isso. Ele diz assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa que aquilo que Cristo, ele também herdou, nós também herdamos. Olha que coisa, somos ali, estamos juntos dele. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Querido, que coisa fantástica. Muitas vezes você acha assim, mas a vida do crente é uma vida de sofrimento. Não é. Não, nós temos privilégios. Nós somos herdeiros. Você tem uma herança de um rei, a herança de um rei, a herança do Senhor do universo, a herança de um pai extremamente rico em misericórdia, em graça, em tudo. Ele é nosso Deus. Então, a nossa condição anterior de escravo é substituída pela altamente honrosa de filho. Olha, a tua condição agora é de filho, isso é honroso. Tudo quanto pertence a Deus, passa a pertencer também aos seus filhos. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador. Em um ato de fé e uma confissão de sinceridade, a pobreza do mundo se transforma em abundância, em abundante riqueza de Deus. Então, entenda, você é herdeiro, você tem uma herança eterna. Agradeça a Deus por isso. Agradeça. Nós temos uma herança. Nós somos herdeiros vamos dizer assim, das riquezas que Deus tem, porque nós somos filhos dele. Então essa é o primeiro privilégio. E o segundo é esse aqui, ó. Temos o testemunho do Espírito Santo. Querido, diz assim Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos explicar isso bem rápido. Como cristãos, né, como filhos de Deus, nós cremos na doutrina da Trindade. Cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três são um, né? Deus se revelou em três, ou seja, em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, queridos? Nós temos isso, a Bíblia fala sobre isso, ela prega sobre isso. Então, hoje conhecemos a revelação do Filho que se revelou na forma humana de Jesus Cristo. Mas Deus já se revelou pelo Espírito Santo. Ele também se revelou como Deus Pai. Amados, então nós cremos nisso. E cremos também na constituição triuna do homem, ou seja, o homem é espírito, alma e corpo. Espírito que se conecta com Deus. A alma reside os teus sentimentos, o teu eu existencial. O corpo é aquilo que faz com que a gente exista na matéria. Agora, interessante que quando nós entendemos essa nova vida, ou seja, existe uma conexão do Espírito de Deus com o nosso espírito. É isso que faz com que nós existamos como filhos para Deus. É o Espírito que diz que você é filho, sabe? Quando Jesus veio à Terra, ele veio ressuscitar essa parte que estava morta, que era a vida espiritual. O que fazia com que você não desse valor à Bíblia, à oração, à vida em si, à vida e a Deus. Por quê? Porque o seu espírito, nosso espírito, a nossa vida espiritual estava morta. E aí Jesus veio nos trazer vida e vida espiritual. Então, a Bíblia diz que o próprio Espírito, veja essa palavra Espírito que está aí, está com letra maiúscula. Então, é o próprio Espírito de Deus, ou seja, toda vez que você vê essa palavra Espírito com a letra maiúscula, está se referindo a Deus, porque nós escrevemos Deus com letra maiúscula.
Jesus com letra maiúscula. Quando se tratamos de Senhor Deus com letra maiúscula. Amém, querido? Então, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Olha aí a palavra Espírito com letra minúscula, né? Porque é o Espírito do homem que somos filhos de Deus. Então, ou seja, torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. Por quê? Porque nós existimos, como eu já falei, espírito, alma e corpo. Então, é o Espírito Santo que testemunha. O Espírito Santo é o espírito de adoção, posto que ele atua no céu e na terra. E ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. É ele que faz com que você se sinta filho. E você é filho, porque o próprio Deus testemunha que você, que eu, que nós somos filhos de Deus. Esse é um grande privilégio. Não foi o homem que disse que você é filho, é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Amém? Terceiro privilégio, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós somos agora orientados, guiados pelo poder do Espírito Santo. Capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 14, fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É Deus quem guia seus filhos. Quando você entregou a sua vida a Ele, Ele passou a guiar você. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão, sem a orientação de Deus. No momento em que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados por seu Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio que esse, amado. De você ser guiado. É como um pai pegando a mão da criança e levando na escola. Venha cá, meu filho, Deus segura a sua mão. Não é você segurar a mão dele, porque se você segurar, você pode soltar, mas é ele quem segura e ele te leva a tomar as decisões mais importantes da sua vida. Ele te leva e ele está te conduzindo a você ter uma vida de privilégios, uma vida de bênção, de prosperidade, uma vida abundante aqui na terra e uma vida eterna no céu. Que coisa fantástica. Esses são privilégios que nós temos como filhos de Deus. Agora, vamos conhecer as nossas responsabilidades. Isso é importante você entender. Vou tirar um pouquinho daqui. Responsabilidade. Olha isso. Como filhos, também nós temos algumas responsabilidades que o nosso pai ele passa. São responsabilidades muito importantes. Se a responsabilidade é algo que é importante. E a coisa que muitos filhos não querem é ter responsabilidade. Mas a primeira grande responsabilidade é você imitar o pai, né? Ou seja, a Bíblia diz que o filho, ele imita o pai. Então você precisa imitar Deus. Em Efésios, capítulo 5, de 1 a 2, fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, essa primeira responsabilidade que temos como filho, isso tem que ser a nossa vivência diária, querido. Nós precisamos imitar a Deus. Olhe para a palavra, veja como ele fala, veja como ele pensa, veja como ele age. É verdade. Isso é muito importante. Nós temos ele como o maior exemplo. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados a se espelharem em suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra. Como seus filhos, é nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, principalmente seguir os passos do seu bendito Filho Jesus em seu ministério terreno. Então, hoje, o teu padrão de vida é a palavra. Verdade, querido. Olhe para a palavra. O mundo está aí,
Mas será que Jesus faria o que hoje as pessoas estão fazendo e se dizendo cristãos, filhos de Deus? Não, não fariam. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É importante você olhar para o seu pastor, é importante você olhar para o seu líder, é importante você olhar para o homem, mas mais importante é você imitar a Deus. O padrão é Deus, o padrão a ser seguido é o Senhor, e esse padrão está na palavra. Então, olhe para ele e você viverá. Amém? Então, essa é a nossa primeira responsabilidade como filho, é reproduzir o que o nosso pai, como nosso pai viveu. Segunda responsabilidade, vamos lá, viver em pureza. Pureza. 1 João 3, de 2 a 3 fala, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, esse é o maior desafio. Preste bem atenção nisso. Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, todos nós iremos morar no céu, né? O lugar mais santo de todo o universo, já aqui na Terra devem os filhos de Deus procurar viver em estado de santidade e pureza. Isso significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas e sermos verdadeiros em todo o nosso procedimento diante deste mundo. Amado, preste bem atenção nisso. Isso é muito importante. As pessoas, elas estão olhando para a gente, elas estão olhando para aquilo que a gente, como nós vivemos, elas estão ouvindo o que a gente está falando. Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele precisava ser o padrão para os fiéis na palavra, no trato, no procedimento, na fé e na pureza. Então, seja puro, tudo é puro para os puros. É importante vivermos em santidade, é importante a gente viver em pureza. Isso é importante. Deus se relaciona com a pureza, com a santidade. A Bíblia diz, lá em Hebreus, né, o escritor dos Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, é a segunda responsabilidade que nós precisamos ter como filhos de Deus. E terceiro, ser luz do mundo. A Bíblia diz, próprio Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Querido, nas densas trevas em que está mergulhado o mundo, é um privilégio resplandecer como um astro. O discípulo pode ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir e projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, a quem seja a glória para todos sempre. Preste bem atenção, querido. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. O mundo jaz sobre o domínio de Satanás. A cultura é terrível. As pessoas têm uma cultura do ódio, da matança, do roubo, da corrupção. Então, por que que nós estamos aqui? Nós temos um grande motivo, sabe qual? Você é luz do mundo. Nós somos luzeiros neste mundo tenebroso, diz a palavra. Nós temos que iluminar. A luz, quando chega, ela ilumina aquele local. Então, mesmo que o mundo esteja em densas trevas, mesmo que a cultura esteja passando por transformações talvez terríveis, você precisa levar a luz do Evangelho. A palavra luz no hebraico é conhecimento. As pessoas precisam ter o conhecimento da palavra para serem libertas. E você é, vamos dizer assim, você é a primeira luz que eles vão ver. Então, nós temos que ser luz do mundo. Jesus disse, nós somos a luz do mundo.
né? E a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, porque eles vão ver as nossas obras, eles irão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Nós somos o motivo de Deus ser glorificado pelos ímpios, pelo mundo, porque eles vão ver o que nós somos. Então, você tem essa responsabilidade de ser luz na sua casa, luz no seu casamento, luz para os seus filhos, luz para a sua geração, luz no seu trabalho. Onde você estuda, onde você convive, você precisa ser luz. Amém? Isso é muito importante. E antes de nós terminarmos, a gente sempre tem um lembrete. Nunca se esqueça essa honra de sermos filhos de Deus, esse momento bom, excelente que nós estamos vivendo de sermos filhos de Deus. Nunca se esqueça. Para poder ser participante de todas as suas bênçãos, devemos aprender a nos comportar como seus filhos. Isto é, agir conforme o Espírito Santo. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Viva na dependência do Espírito Santo. Quando decidimos seguir a Jesus, Deus nos enche de fortaleza espiritual, mental e física. Ele aperfeiçoa as nossas fraquezas e nos guia a tomar as decisões corretas, levando-nos a ser, desta maneira, mais que vencedores. Como filho, você é vencedor. Como filho, você é próspero. Como filho, você é luz. Como filho, você tem herança. Como filho, você é um exemplo para essa sociedade, para essa geração. Deus está certamente procurando, né, criar essa natureza dentro de nós. Então, dê atenção a esta aula, reveja essa aula, leia, né, bastante a sua lição, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para todos nós. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai amado, em nome de Jesus, coloco a vida dos teus filhos, todos os alunos da Universidade da Vida. Meu Deus, que eles possam, meu Pai, cada dia mais agradecer por fazer parte dessa família, por ter o nome honroso de Filho de Deus, e que eles possam fazer jus a essa nova posição que o Senhor nos colocou. Nós não somos escravos, não somos servos, nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos, podemos chegar, nos aproximar de Ti com toda a liberdade e poder debruçar em Teu colo e te agradecer, meu Pai, te fazer carinho, porque Tu és o nosso Pai. Obrigado porque podemos chamar o Senhor de Paizinho. Obrigado porque podemos chamar o Senhor de Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. No nome de Jesus. Aleluia. Amém? Que coisa maravilhosa. Amados, chegamos ao fim da nossa oitava aula. E lembrando, eu digo para você, né? Preste bem atenção. Leia as suas lições. Anote. Leia a Bíblia, tenha seu tempo devocional, fale com Deus, né? Separe um tempo para Ele, fale com Deus, né? Toda vez faça um exercício, né? Faça sempre uma pergunta quando você for falar ou fazer alguma coisa. Jesus faria isso no meu lugar? Né? Faça sempre essa pergunta. Se você chegar a uma conclusão, certamente a conclusão que você vai ver é que tem coisas erradas que jamais ele vai fazer. Então, se nós somos filhos, vamos procurar acertar o máximo, né? Vamos procurar acertar o máximo. Amém? Glória a Deus. Então, lembrando, leia as lições, leia a Bíblia, vá à igreja, né? Vá à igreja, essa é a sua agenda dessa semana. Vá à igreja, vá à célula, tá certo? E certamente, não deixe, não desanime. Vamos chegar até o fim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe você e até a nossa próxima e última lição, que é a nossa nona semana. Agora é a oitava. Você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Amém? Deus abençoe.